Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito do Pai. Tens liberdade em mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito do Pai. Tens liberdade em mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. O teu perdão é completo, Deus, o teu perdão é completo. Ei, o teu perdão é completo, ele muda a minha história. Ele muda a minha história. Tens liberdade em mim, Espírito de Deus, Espírito do Pai. Tens liberdade em mim. Uau, 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 uau. Amei. Que momento, Indira. Muito obrigada, Indira Patrícia. Esse foi o nosso momento de adoração com a Indira, que foi a nossa convidada para o momento musical hoje. Malta, bem-vindos na salida. Podem entrar, pular no sofá, vocês podem respirar ou podem simplesmente existir. O nosso tema de hoje é: prepara-te para te encontrares com teu Deus. No meu ponto de vista, esta é simplesmente uma das frases mais pesadas que podemos encontrar nas Escrituras. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Nós encontramos esse texto em Amós 4:12. Como eu sempre digo, sem contexto não há compreensão do texto. Vamos ao contexto. Amós é levantado como um profeta numa altura em que o reino do norte, Israel, se encontrava numa aparente estabilidade política, econômica. A terra se encontrava próspera, segura. Insegurança não porque Israel era forte, mas porque as nações vizinhas eram fracas. Então, por que Deus vai levantar um profeta quando tudo parece estar bem? O que acontece é que era tudo aparente. O povo continuava a frequentar o templo, dava uma adoração supostamente perfeita, trazia as ofertas e os dízimos, mas havia corrupção em todos os níveis. Havia privilégios para algumas classes econômicas. A justiça estava de todo corrompida. As leis eram para beneficiar os ricos, os pobres estavam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. As sentenças eram sempre em benefício aos ricos. Deus se levanta e diz: Amós, vai e profetiza. Israel é o meu povo, sim, é a minha nação, sim, mas eu não posso fechar os olhos para aquilo que é errado. Amós se levanta para profetizar não apenas a Israel, mas também para as nações vizinhas. No capítulo 4, Amós vai levantar e vai falar: vacas de Bazã, ouçam a palavra de Deus. Vocês que massacram o pobre, vocês que oprimem os necessitados. Eu tenho visto o que vocês têm feito.
Eu já mandei a fome, a seca, a guerra, eu matei os vossos jovens e parece que nada vos chama ao arrependimento. Vocês não se arrependeram. Mandei pestes, vocês não se arrependeram. Então continuem. Gostam de pecar? Venham a Betel, pequem. Venham a Gilgal, pequem ainda mais. De forma irônica, Deus continua a falar: vocês gostam, então venham ao templo, tragam oferta, tragam dízimos, venham. E depois apregoem isso em todos os cantos. Digam que eu fui no templo, dei oferta, dei dízimo, porque é disso que vocês gostam. Porque de justiça vocês não gostam. Uma mensagem dessa dimensão era suposto os sacerdotes, o rei, o povo ser tocado e vir ao arrependimento, ser chamado à mudança. Não, ninguém deu ouvido ao chamado do Altíssimo. Amazias, sacerdote naquela época, ele vai até o rei e diz: olha, Amós quer fazer um golpe de Estado. Amós está a incitar o povo a se rebelar. Ele está a trazer umas palavras assim confusas que nada tem a ver com aquilo que é a visão do rei. Amazias vai até Amós e diz: você pode profetizar, mas em Betel não. Profetiza em Judá. Nós queremos que você se afaste de Betel. Sai daqui com as tuas palavras falsas, porque nós aqui não precisamos disso. Aqui é o reino do rei e o santuário do rei. Nós não queremos ouvir as tuas palavras. Amós é chamado para profetizar não apenas ao reino do norte, mas também às nações vizinhas. Mas o ponto principal da pregação de Amós era o reino do norte, a nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel, sendo a nação escolhida, era suposto ser modelo, ser exemplo para as outras nações. Lá por serem o povo escolhido de Deus, Deus não fechou os olhos para aquilo que era as suas más ações. Deus se levantou contra o povo de Israel e disse: se não haver arrependimento, vocês vão para o cativeiro. Pasme, ninguém se arrependeu. Nem sacerdotes, nem o rei, nem os líderes do povo, ninguém se arrependeu. Amazias, sacerdote naquela altura, se levantou e foi até o rei e disse: olha, Amós quer levantar um golpe de Estado contra o rei. Ele está a levantar o povo contra o rei. Amazias vai até Amós e diz: você pode profetizar, mas aqui não. Em Betel você não é bem-vindo. Se afaste de Betel, vai profetiza em Judá. Amós poderia levantar e falar: eu sou servo de Deus vivo, quem é você, vai te acontecer isso, aquilo. Amós diz: eu não sou profeta. Eu não sou nem filho, nem discípulo de profeta. Eu sou pastor de gado. Deus me tirou lá atrás do gado para vir profetizar a nação de Israel. E eu vou falar aquilo que Deus me ordenou a falar. O povo não se arrependeu. Salita, estamos no tempo da graça. A salvação é pela graça, por meio da fé. O que é que isso tem a ver? Vamos viajar até a graça. A pregação de João Batista se assemelha em quase tudo à pregação de Amós. João Batista pregava o arrependimento, pregava para os soldados, para os líderes, pregava para o povo. Numa altura de extrema corrupção política, econômica, religiosa, João Batista se levantou. Todos nós sabemos que João Batista criticou Herodes por causa de se envolver com uma mulher que não deveria, mas no mesmo texto onde aparece essa frase, aparece lá bem claro que João Batista criticou os erros de Herodes. Quando todo o povo olhava para João Batista e esperava que ele fosse Messias, ele falou: não, eu não sou Messias. Vamos para o João que não é Batista, o João, discípulo amado. Jesus manda João profetizar contra a igreja de Sardes. Por quê? Porque as suas obras não eram boas. Jesus fala à igreja de Sardes: eu conheço as tuas obras.
Você tem fama de que vive, de que é cristão, mas você está morto. Olha, eu virei como ladrão. Se você não se arrepender, você vai perecer. Estamos no tempo da graça. Em Mateus, Jesus vai falar que cada um vai receber segundo as suas obras. Jesus prega contra as injustiças da época. Jesus pregava o reino de Deus e ele falava sobre a necessidade de ter cuidado com os pobres, de ser justo com relação às sentenças. Então, de onde é que nós tiramos que Deus se agrada apenas com a nossa frequência constante e religiosa nos cultos, com a nossa adoração e dízimo e ofertas, que muitas vezes até são conseguidas por meios corruptos? De onde é que nós tiramos que podemos ter uma vida no templo e depois fora do templo não glorificar a Deus? Eu preciso saber quem nos ensinou isso, porque não é bíblico. Nenhum profeta, nenhum pregador que foi levantado por Deus fechou os olhos para aquilo que é a realidade política e econômica da época e simplesmente se focou naquilo que era a adoração a Deus. Em Amós capítulo 7, Deus vai falar: parem de trazer essas ofertas, esses dízimos, parem de cantar porque o barulho da vossa adoração me faz confusão nos ouvidos. Eu não quero isso. O que eu quero é justiça. O que eu quero é que vocês sejam íntegros. E aí sim, a vossa adoração vai fazer sentido. Olha que Deus não está a se contentar se a casa está a ser sustentada. Ele não está a se contentar simplesmente porque o povo está a adorar, está a usar as harpas, a flauta. Não. Deus está a falar que não basta isso. Eu preciso que vocês sejam íntegros. Eu preciso que vocês sejam exemplo, meus representantes, tanto aqui dentro do templo como fora do templo. O tema é: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Como o povo de Israel estava sendo chamado para se preparar, se posicionando como povo de Deus fora e dentro do templo. Como é que eu, Salita, sou chamada a se posicionar, a se preparar para me encontrar com meu Deus? Sendo cristã não apenas por frequentar cultos, por dar oferta e dízimos, mas por ser também incorruptível aquilo que são as ofertas do mundo. Eu não posso afirmar de boca cheia que sou nação santa, propriedade exclusiva de Deus, e ser corrupta lá fora, e me beneficiar de um governo corrupto, e ficar calma enquanto o meu povo é literalmente massacrado pelas leis injustas. Percebe? Nós apregoamos que não podemos falar política, porque religião é religião, mas somos nós que amaciamos o povo, que acalmamos o povo, para não reivindicar aquilo que é direito do próprio povo. Somos nós que aceitamos benefícios em prol de nós mesmos, esquecendo aquilo que é o bem do povo. Não podemos nos calar. Mas, Salita, eu não tenho voz, não tenho vez. Não, todos nós temos voz e temos vez. No teu local de trabalho, você tem voz e tem vez. Amós, no capítulo 4, ele faz uma metáfora, usando as mulheres ricas do povo. Ele diz: vacas de Bazã, vocês simplesmente oprimem os pobres, os necessitados. Eu preciso que vocês ouçam a palavra do Senhor. Vocês que dizem aos vossos maridos: olha, venham, vamos beber e comer. Vocês precisam oprimir um pouquinho mais o povo para nós conseguir riquezas. De certa forma, é isso que nós temos feito. Quando demos alguns caminhos para conseguir algumas coisas, mesmo sabendo que algumas pessoas serão prejudicadas. Quando nós vimos injustiças e não usamos nem as nossas redes sociais para poder falar: não concordamos, está errado. Quando votamos num partido
X, Y, H, mesmo sabendo que é um partido corrupto. Votamos por quê? Porque sabemos que a nossa vaga de emprego, quem deu esse partido, e estamos com medo que se chegar um outro partido no poder, pode acontecer que percamos esse emprego. Mas não pensamos nas milhares de crianças que morrem todos os dias. Não pensamos nas famílias que têm apenas uma refeição por dia. Isso quando têm. Não pensamos nas aldeias que não têm escola, não têm hospitais, não pensamos. Não pensamos nos estrangeiros que são maltratados, não pensamos em muita coisa, porque estamos simplesmente focados naquilo que é suposto ser benéfico para nós próprios. Então Deus diz para todos, vocês precisam se preparar. Porque as vossas obras serão julgadas, estão a ser colocadas na balança. Eu não sou cego. Vocês receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sim, mas eu vou avaliar as vossas obras. Eu, Salita, preciso me preparar porque Deus não é meu cúmplice. Deus vai requerer de mim responsabilidade e Deus sabe no local onde eu fui colocada o que eu posso e o que eu poderia fazer e o que eu tenho feito. Por favor, não ignore aquilo que Deus a te chamar para responsabilidades. Deus vai falar, eu enviei a seca e vocês não me ouviram, nem por isso se arrependeram. Eu enviei fome, guerra. Deus fala conosco através das pregações, através das catástrofes que acontecem, através das guerras, das injustiças. Nós vimos pessoas que se levantam contra um governo político a serem presas. Deus fala conosco. Nós não podemos ser tão insensíveis até esse ponto. Temos que conseguir parar. Espera. Um dia Deus vai cobrar isso de mim. O que eu estou a fazer? Então o tempo é agora. É agora o tempo de nós nos posicionarmos. Salita, o que queres com esse tema? Eu quero te chamar a razão para entender que a adoração a Deus é fora e dentro do templo. Seja verdadeiramente um povo que representa aquilo que é. Somos nação santa, sim. Somos propriedade exclusiva de um Deus santo que se preocupa com o bem da nação. Eu chamei hoje o Rafa para dar aquilo que é o seu testemunho de vida. Em poucas palavras, o Rafael é um jovem que coopera conosco lá na Assembleia de Deus do Benfica. É um jovem assim super fixe. Vocês vão gostar dele e Rafa, é contigo. Alô malta, como estão? Daqui fala Luís Rafael Castanheira Ponciano. E vocês já vão entender o porquê de eu estar a referir estes 4 nomes. A questão é e prende-se com a questão do Luís. O Luís era um guerreiro romano que na altura o governo romano era bastante ostensivo e gostava muito de cuidar da sua imagem. E a questão dos detalhes dourados e a questão da imagem fazem bastante sentido para mim. Eu gosto muito de cuidar da minha imagem, não consigo sair de casa sem cuidar primeiro do meu cabelo ou então arranjar a roupa para o dia da manhã. E hoje precisamente também numa questão de disciplina, foco e determinação, estou vestido com equipamento desportivo porque fui correr ainda há algumas horas atrás e lá está. Um guerreiro sacrifica-se realmente pelo seu império, pelo imperador e pelo reino, no caso. Escolhi o clube certo, porque tenho garra, raça, não desisto à primeira, sou dedicado, não facilito. A questão da devoção, sou completamente devoto a qualquer atividade que faça, quer física, quer profissional, quer social, ou até mesmo, quem sabe, religiosa, mas depois também já irão perceber. E com isto tudo, entretanto, por volta de 2012, acabou por nascer o meu irmão, que infelizmente é do clube rival. Escolheu mal. É assim, para sempre unidos. É um bom lema, mas sendo benfiquista,
Não sei. Mas pronto, passando à frente. Eu normalmente costumo ir a Benfica. Costumo ir todos os domingos a um sítio que eu tanto gosto. E depois também já vou explicar. Porque tenho uma coisa para vos dizer que é bastante importante e tem impactado bastante a minha vida, que também leio em Benfica, não no Estádio da Luz, atenção, ok? Não no Estádio da Luz. Não no Estádio da Luz. Mas sim um livro de capa preta, que normalmente tem um nome engraçado de Bíblia Sagrada. E é o meu livro favorito. Eu todas as semanas leio um plano de leitura e sigo à risca, independentemente se sigo aos dias ou não. E eu passo a citar o tema da passagem que eu vos vou ler, da transcrição que está aqui escrita, a partir do verso 12 até ao 15, que fala sobre a questão de te preparares para encontrares com o teu Deus. Neste caso, o teu Deus, o meu Deus e o nosso Deus. Não sei se acreditas ou não, mas eu acredito e este livro tem realmente poder. Inclusive, as nossas palavras têm poder naquilo que nós dizemos e influenciamos o outro, principalmente. Eu tenho sentido isto nos últimos dias, meses, e queria partilhar convosco a partir do verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque ele o forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, Senhor dos exércitos é o seu nome. Bem, malta, não sei quanto a vocês, mas esta passagem, e depois a Salita também pode explicar melhor, tocou realmente a minha vida. Não só esta, outras também, como Marcos 16:15, se não estou em erro, que fala sobre a questão de ir às nações. E pronto, eu acho que vou ficar por aqui e passo-te a palavra, Salita. Obrigada, Rafael, por partilhar connosco esse momento. Obrigada mesmo. Foi lindo conhecer um pouquinho mais da tua história. Agora, para terminar, vamos ler o texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 10 a 17. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Um beijão para todos vocês. Um beijão do tamanho do mundo. A partir de Portugal, Lisboa, Costa do Castelo de São Jorge, Largo São Cristóvão, Estúdio
Ruba Arts, porque o melhor lugar do mundo para se estar, às segundas-feiras, 8 da noite, é na salita. Beijo!